ter clareza do que pode estar acontecendo nesse momento da sua vida, né? Uhum. Eu trabalho com o baralho cigano, o baralho das bruxas e o baralho de copas. Então, sempre antes de responder a pergunta, eu vou perceber qual baralho vai trazer mais clareza para a gente, tá Tá bom? bom. Tá. Pode ficar bem tranquila, não tem nada do que se preocupar, nem do que ter medo, que tá tudo fluindo. Tá bom. Me fala, por favor, seu nome completo e sua data de nascimento. É Thaisa. Aí precisa falar como se escreve ou só para você saber mesmo? Só o nome mesmo, não precisa falar como escreve, não. É Thaisa Bitar Alves. E a data de nascimento? 18/2/1984. Ok. Qual que vai ser a sua primeira pergunta? Tá. Eu tenho alguns questionamentos pessoais, assim, algumas dúvidas pessoais quanto quem eu sou, sabe? Mas e aí isso impacta diretamente no meu campo profissional. Aí eu queria Uhum. entender por que que eu me sinto tão travada, assim, sabe? Parece que eu estou trabalhando, 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 as coisas acontecem para outras pessoas, mas parece que não deslancham para mim, sabe? Certo. Você trabalha em qual área? Hoje eu estou numa empresa de consultoria. Eu sou formada em economia e relações internacionais. Aí eu trabalho como analista comercial, fazendo análise de processos comerciais. Mas assim, eu já passei bastante perrengue na vida profissional. Eu era funcionária pública e tive uma exoneração assim meio que forçada, porque, né, encontrei algumas dificuldades. Assim, e diversas vezes quando eu tenho algumas dificuldades de me estabelecer, assim. Eu estou nessa empresa há 3 anos. Eu gosto, mas assim, também não consigo ver muito futuro ainda, sabe? Assim, eu não consigo ver que eles vão me valorizar, que eu vou ganhar mérito, que eu vou ganhar essas coisas lá, sabe? Certo. Vamos abrir começando com o baralho cigano. Tá bom? Você já pensou em trabalhar por conta própria? Já até tentei uma vez abrir uma loja, sabe? De roupa feminina. E aí Certo. parece que aí, mais uma vez, eu me senti travada. Na hora que eu abri, foi em 2014, veio uma crise maior ali da época da Dilma Rousseff, começou a ficar ruim, e eu não consegui. Na verdade, assim, eu abri, mas eu abri junto com o meu trabalho, né? Eu não larguei o trabalho, porque eu tive medo de largar tudo e abrir a loja. E acabou que eu não fiz nenhum nem outro direito. E foi um dos motivos, meus pontos de embate assim, com o serviço público, porque aí eles começaram a achar ruim de eu estar com a loja, quando eles descobriram, e aí começaram a me perseguir, vamos assim, sabe? Dizer, tudo que eu fazia era motivo de dúvida em relação ao se eu estava realmente precisando daquele tempo por conta da loja, sabe? Bom, aqui o seu campo profissional, ele traz a notícia de que você tem a chave na sua mão, mas que precisa encerrar alguns ciclos. Então, o que eu percebi dentro do que você me contou brevemente até agora é que se repete o ciclo de esforço, esforço, esforço e não reconhecimento. Uhum, Quando eu questionei sobre trabalhar por conta própria, eu questionei porque saiu uma carta de caminhos. Logo quando eu pensei, quando você trouxe as suas formações, eu pensei nessa possibilidade, e veio isso na carta dos caminhos, confirmando pela carta da lua e a carta do coração. Essas três cartas juntos, ela vem trazendo a informação de que você tem um caminho para se reconhecer profissionalmente e pessoalmente. Então, quando você deixar encerrar o ciclo, saiu a carta do caixão. Quando você encerrar esse ciclo de ficar dando para o outro aquilo que você pode se dar, você vai começar a receber disso. A carta da lua vem trazendo a informação de que a espiritualidade está toda do seu lado, independente de religião, se você tem, se você não tem.
mas se você tem respaldo da espiritualidade num todo, para que você dê esse passo. É um caminho que vai ser, sim, né? Vai ter os seus perrengues e tudo mais, saiu isso na Carta das Montanhas, mas que quando você chega no topo da montanha, a vista de lá é mais bonita, né? Com Então, certeza. aqui vem trazendo essa informação de encerrar o ciclo, investir em você para que flua, mesmo que inicialmente seja um caminho delicado, né? Haja pedras, haja dificuldade, não se parar. E aí vem confirmando isso na carta dos navios aqui, falando sobre isso de parecer demorado, mas se você aproveitar a viagem, você vai curtir todos os momentos, o início, o meio e o topo, sem querer sair do topo. Então, uma vez que você acessa o topo, seu próximo passo é sempre ir para o mais. Então, daqui a pouco tá voando. Alguma pergunta com relação a essa tiragem? Então, assim, pelo que eu estou entendendo, o ideal, o caminho ideal que eu seguisse era, às vezes, pensar em um caminho de, de conduzir meu próprio emprego, assim, sem ser uma empregada CLT, por exemplo, né? Eu ter meu próprio negócio. Exato. E quando você me trouxe as suas formações, me veio uma pessoa que eu até sou mentorada dele, não sei se você conhece, que é o Jonas Cass. Você já ouviu falar? Eu Não. vou te, eu vou te mandar o Instagram dele, você dá uma olhadinha. Ele é mentor e ele te ensina a fazer o passo a passo para construir o seu negócio de mentoria. Então, talvez seja um primeiro passo para você. Tendo as formações que você tem, né, você consegue criar um processo de mentoria dentro até mesmo do que você trabalha hoje. Entendi. Então, existem pessoas necessitadas desse seu conhecimento. Então, você consegue vender isso e ganhar dinheiro com isso, ter qualidade de vida, né? E ir alavancando o seu processo de mentoria. Eu super recomendo, que eu já estive com ele presencial, já estou com ele no digital e estou também caminhando para os próximos passos e avançando dentro do processo dele. Entendi. Tá. E aí o investimento é mais baixo, né? Quando você pensa em abrir uma loja, você tem que arcar com todo esse rolê de mobília, de estoque, gestão de tudo isso. No caso da mentoria, é você, com o seu conhecimento, levando para o mundo de dentro da sua casa. Então, fica Uhum. mais qualidade de vida. Sim, sim. Alguma dúvida sobre essa questão agora? Não, não. Talvez a dúvida ela vem posterior de como articular isso, que realmente eu ainda não. Hoje eu ainda não tenho uma ideia de como utilizar isso a meu favor ainda, sabe assim? Não Pois sei é, se. eu te entendo. Mas aí faz isso que eu te falei, faz o contato com ele vai te marcar uma sessão de alinhamento, alguma coisa assim, que é um bate-papo que você vai fazer com alguém da equipe dele. E essa pessoa vai ouvir sua história e te direcionar para algum caminho. Aí você já sai meio caminho andado, vai estudando as aulas dele, que você vai arregaçar de ganhar dinheiro. Tá bom. Próxima pergunta. Então, aí pensando ainda, assim, pelo lado até um pouco profissional, mas aí trazendo também já um pouquinho do pessoal, eu às vezes me sinto muito sozinha, sabe, assim, parece que eu não tenho, assim, eu conheço muita gente, mas eu não tenho, outro dia eu falei assim, gente, ninguém nunca preocupou comigo, assim, tipo assim, eu nunca recebi uma festa surpresa, eu não recebo uma surpresa, tipo assim, eu chego no final de semana, eu não tenho com quem sair, assim, eu sou casada, tenho 2 filhos, a gente se dá, eu não tenho problemas maiores, lógico que a gente tem alguns percalços no relacionamento, como qualquer outro ponto na vida, brigas, disputas, tem visões diferentes de mundo, mas a gente não tem um relacionamento turbulento, tipo assim, de que eu tenho desconfiança, eu não tenho esse tipo de coisa, mas
em relação ao todo, assim, e aí essas coisas me atrapalham no trabalho também, sabe? Eu fico sempre desconfiada de que as pessoas não gostam de mim, de que é, eu sou muito grosseira, porque eu sou muito objetiva para falar as coisas, sabe? Às vezes eu não faço muito rodeio para falar, eu não sei ser muito simpática, e aí eu sempre acho que eu não sou agradável, quando eu falo alguma coisa, às vezes eu fico remoendo depois sobre isso, se eu fui certo, como é que as pessoas viram o que eu falei, como é que eu agi e tudo mais. Eu sempre acho que as outras pessoas se destacam mais do que eu sempre fico me comparando muito nesse ponto, sabe? Aí eu queria Certo. entender como é que as cartas, né, dizem sobre meus relacionamentos, sobre o meu perfil, sobre o que eu preciso melhorar. Eu não sei se isso eu posso perguntar, mas assim, que caminho pessoal, se existe isso, se isso é um problema só meu mesmo, pessoal, da minha cabeça. Enfim, é isso, assim, algumas dúvidas que eu tenho em relação a isso, sobre meus relacionamentos interpessoais mesmo. Certo. Eu sempre acho que eu estou fazendo muito pelos outros e que ninguém faz nada por mim, sabe? Assim, eu sempre fui mais fortinha, assim. Eu aguento umas porradinhas boas, mas aí eu acho que isso me atrapalha, tá? Porque lá no fundo eu estou sofrendo, sabe? É cansativo ser forte, né? É. E aí, assim, ninguém me elogia. Tipo assim, eu faço as coisas certas, muitas vezes nem obrigada. Aí, quando alguém faz uma coisa certa, parece que, assim, a pessoa é um herói, sabe? Assim, aí eu falo, gente, mas eu também precisava receber isso, sabe? Sim. Faz bem, né? E quando eu erro, assim, aí todo mundo critica, eu não posso errar, eu não me sinto assim, sujeita a errar, sabe? Porque se eu erro, eu estou muito errada. Sim. Nesse campo saiu um instinto maternal muito grande, muito forte. Esse instinto de cuidar muito do outro. Então, quem é seu amigo, quem é seu marido, quem é seu filho, quem é seu pai, quem é sua mãe, todo mundo vira seu filho. Você coloca todo mundo aqui debaixo das suas asinhas e cuida de todo mundo. E aí, por esse instinto maternal ser muito forte, as pessoas não te olham como a pessoa que precisa de apoio, de carinho, de cuidado. Isso está muito forte aqui. Vem na carta do urso com a carta do cachorro. A carta do cachorro vem trazendo esse instinto de ser muito leal, muito fiel, muito disponível, muito disposta e que eventualmente não é reconhecida. Nós estamos usando aqui o baralho das cartas das bruxas. Só que vem mostrando aqui que você começou a enxergar a possibilidade de ser diferente e fazer diferente na sua vida. Você está se cobrando muito porque você não está enxergando o outro lado ainda. A carta das nuvens vem trazendo isso, de parecer uma névoa na sua frente que te impede de ver o outro lado. Então, o que eu te sugiro até aqui é conexão com a espiritualidade, seja lá qual for a sua fé, e pedindo auxílio, Deus, a orixá, não sei, né? Se você não tiver uma religião, peça para o universo, contribua para que essa nuvem saia da minha frente e que eu enxergue as outras possibilidades. A carta das nuvens vem seguida da carta do jardim, que vem trazendo uma mensagem de você ser a sua amiga. Você se levar para passear, você ir ao parque sozinha, você ir para tomar um café sozinha, para você começar a se entender como uma boa amiga, não como mãe de todo mundo. Entendi. Existe essa diferença. E não levar as coisas para o pessoal, não levar tudo para o coração, para o sentimental. Senão você vai cada vez mais se ferir com tudo isso. As pessoas não te reconhecerem não é pessoal, é porque elas reconhecem a sua força. Elas não percebem que quando você está sendo forte, você também escolhe ser amada, ser presenteada, ser reconhecida.
Não está claro para elas isso. Mas, com a carta da foice, que vem trazendo que isso está sendo cortado do seu caminho. Então, quanto antes você começar esse movimento de se amar, se fazer de sua amiga, melhor para você. E no caminho, né, disso tudo, podem aparecer pessoas querendo se aproveitar de você mais, né, do que atualmente já tem. Então, aqui traz para que você use a sabedoria da raposa. A raposa sempre está à frente do outro, sempre está com o pensamento antecipado, não no sentido de desconfiar do outro, mas no sentido de se priorizar. Então, não faça pelo outro se você tem um compromisso com você naquele mesmo horário, naquele mesmo momento. Não desmarque com você para honrar o outro. Entendi. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Vamos para a próxima pergunta. E aí a próxima pergunta é a seguinte. Eu tenho muito medo de morrer, Gabriela, muito medo. Eu, assim, já tive uma síndrome do pânico em 2014 e tomo remédio até hoje, né? Foi a segunda episódio que eu tive uma em 2007 e sempre foi acompanhado depois da gravidez, assim. E, assim, às vezes, eu tenho, assim, eu não tenho mais crise, porque eu tomo remédio, tá controlado, mas, assim, mesmo assim, às vezes eu me pego muito pensativa em relação a isso, sabe? Tenho medo. Minha preocupação com o outro também é tão grande que eu ainda fico com medo de morrer e a pessoa descobrir, às vezes, algum problema que eu deixei para trás. Do tipo, assim, assim, eu tenho um empréstimo no banco. Aí eu fico assim, se eu morrer, meu pai descobrir que eu tenho esse empréstimo, ele vai ficar chateado comigo, sabe? Porque ele não ia aceitar eu ter uma dívida. Então, assim, eu sempre fico preocupada com isso. E, assim, eu sempre quero, porque eu tenho que. Só posso morrer na hora que eu tiver certeza que todo mundo tem condição, meus filhos têm condição de sobreviver. Então, assim, é Gente, engraçado que eu nem penso, às vezes, assim, e se acontecer com eles? Eu acho que isso é tão distante para mim, eu acho que não vai acontecer, mas o medo de eu morrer é tão grande. Então, assim, eu vou no avião, eu viajo e tal, mas assim, eu sempre penso, Deus, não deixa eu ir dessa hora, não. Porque o réu é meu cachorrinho. O réu ficou lá, ele vai achar que eu abandonei ele. Deixa pelo menos eu voltar e ele ver que eu não abandonei. Então, assim, todo eu, dia você negocia sua morte por um motivo. eu sempre fico pedindo para adiar, né? Sempre tem alguma outra coisa, mas e eu queria entender esse medo. Eu já presenciei alguns momentos assim de morte mesmo, muito presente, não comigo, né? Mas assim, muito próximo de mim, em termos assim, a, a empregada da minha avó, eu estava passando férias lá, eu que encontrei ela morta, no banheiro, ela sofreu um infarto, né? A empregada da minha mãe, ela não chegou a falecer, mas ela sofreu um acidente, eu estava sozinha com ela na hora que ela sofreu esse acidente doméstico, ela caiu e teve um trauma no braço muito grande, levou mais de 400 pontos no braço. E aí eu lembro até de um episódio, eu com mais ou menos, eu acho que estava com uns quase 20, talvez uns 15, 16 anos, e meu tio ele tinha um problema congênito, assim, desde quando ele nasceu, meu tio, irmão da minha mãe. E ele não estava bem, ele morava em Juiz de Fora. Minha mãe falou assim, passa, eu estava voltando de Cabo Frio, ela falou, passa lá para ver ele. Eu falei assim, mãe, não quero passar, porque que medo dele morrer bem na hora que eu passar lá. E não foi muito diferente disso. Eu acabei passando a pedido da minha mãe, continuei a viagem até Belo Horizonte, mas aí quando eu cheguei aqui, ela me pediu para voltar porque ele tinha falecido. Então, assim, essas coisas assim, eu também já fiz um aborto com 15 anos também, o que isso realmente me marca muito, foi assim, meio que forçado, e aí assim, eu sempre fico achando que eu não fui perdoada por isso, então assim, o símbolo da morte me assusta muito, então assim, quando eu sinto qualquer mal-estar, eu já fico apavorada, sabe? Aí eu queria entender como lidar com isso, aí eu falei, será que eu vou morrer cedo mesmo? Será que esse medo ele é real, sabe?
Enfim, não sei como fazer a pergunta, eu estou te relatando o geral, sabe? Enquanto você foi falando, eu fui embaralhando e quando eu senti de tirar a carta, eu tirei. Você tem medo de água? Assim, eu não tenho medo muito, assim, assustador, não, sabe? Assim, na verdade, tudo que me gera alguma insegurança, igual, se eu estiver em alto mar, assim, aí começar alguma coisa balançar mais, eu vou ficar com medo, mas, assim, eu não tenho medo de entrar numa piscina, no mar ali na beirada, essas coisas, não, sabe? Assim, não é uma coisa que me paralisa, sabe? Eu falo que eu sou muito medrosa, mas eu acho que essa força que eu tenho, eu já levei bastante porrada, assim, eu sempre enfrento, sabe? Eu não sou de paralisar com as coisas, eu vou com medo mesmo, sabe? Então, assim, é Uhum, difícil de distinguir. Assim, eu acho que o que eu mais tenho medo, o que mais me paralisa de fato é doença, sabe? Assim, eu fico, às vezes, na hora que eu vou deitar, eu fico, eu acho que eu tenho isso. Eu vejo um carocinho aqui no meu braço, eu acho que pode ser isso. Eu acho que eu tenho todas as doenças se alguém falar comigo, sabe? Então, assim, eu entendi. acho que é o que mais me assusta, assim. Com relação à morte. Aqui traz muito que você está com isso no seu coração. E de tanto esse sentimento, né, tá presente, você trouxe para o coração, ele é mais difícil de ser tirado daí. Não quer dizer que não saia. A carta da cegonha veio em seguida mostrando isso, a possibilidade da transformação. O que requer de você nesse momento é aproveita essa sua conexão com Deus, que você está sempre negociando aí, deixando para depois sua morte, e vai pedindo a Ele para te auxiliar a tirar esse medo. Você precisa tirar isso do seu coração. Tá? Isso muito nítido nas cartas. Aqui traz trauma de infância, que aí você já me contou, né? Um pouco disso com relação à empregada da sua avó, à empregada da sua mãe, enfim. Então, traz isso muito conectado à infância. E, seguido da carta da criança, vem a carta dos peixes, que foi quando eu te perguntei sobre essa questão de ter medo de água. Porque aqui, a carta da criança com a carta dos peixes traz uma sensação de afogamento. Quando a gente pensa, né, nesse sentido de morte. Só que, na sua infância, você teve alguma Não, situação assim, de afogamento? não, que eu saiba, não. Tudo bem. Só que isso aqui, né, essa sensação de afogamento, ela já vem sendo cortada com a carta da foice. Mas é urgente que você cuide de você, olhe mais para você. Isso vem pela carta dos ratos, que traz essa energia não só de traiçoeiro, mas de quem se prioriza. O rato faz de tudo para comer. Então, é se priorizar. E seguido da carta do urso, trazendo novamente esse instinto maternal muito forte para os outros, mas você precisa se olhar com esse mesmo carinho, com essa mesma dedicação que você oferece para quem está fora. Então, assim, com relação à morte, é tirar do coração, que aí sua vida vai ficar mais fluida. Você é daqui de BH? Sim. Assim, nascida, que você pergunta? Não, se você mora. Ah, tá. Eu moro aqui há bastante tempo, é que eu nasci em Florianópolis. Uau! Existe uma ferramenta, não sei se você já conhece, que é as barras de Access. Ela ajuda a limpar do seu campo, né, do seu sistema de crenças, todo esse medo, todo esse trauma. Você já ouviu falar? Não, Eu atendo com essa ferramenta e eu também facilito o curso dessa ferramenta. Eu sugiro que você pelo menos experimente.
porque existem diversos quadros, né, de pessoas que transformam a própria vida. Tem até no meu Instagram uma live que eu fiz com uma amiga minha, que ela estava num quadro depressivo forte e ela conheceu as barras nesse estado e as barras tirou ela da medicação, desse quadro depressivo e hoje ela também atende com as barras, facilita o curso e tudo mais. Então, talvez esse seja um primeiro passo para você começar a sua conexão com você, esse autocuidado. E aí vai limpando do seu sistema de crenças. E como é que funciona isso? São sessões com você? Isso, são sessões, elas são presenciais, as barras são 32 pontos na cabeça, né, que a gente tem. Então, a gente toca e libera, a partir dos comandos, esses pontos. Não é apertado, não tem nenhum objeto sendo enfiado na sua cabeça, são pelas pontas dos dedos mesmo. E aí, eu atendo no Lourdes, na Rua da Bahia, e a gente pode combinar, Sim, né? claro. Um atendimento à noite e tal, de acordo com a sua agenda, para você pelo menos conhecer e depois, se você escolher, a gente continua esse acompanhamento. Entendi. E tem um número de sessão mínimo, assim, com que para poder fazer? É semanalmente? Olha, na sua situação hoje, eu sugiro que você faça, assim, pelo menos umas 6 sessões semanal, para a gente começar a perceber o que que isso vai fazer de diferença na sua vida. E aí, a partir dessas 6, a gente percebe qual o próximo passo, né? Porque aí, às vezes, você faz o curso, às vezes você continua com os atendimentos, mas se dê esse momento de autocuidado. Esse momento está, assim, gritando para você. Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vim procurar alternativas justamente por isso, porque eu estou me sentindo um pouco perdida, assim, nos meus pensamentos. Sim, Eu fiz, né, alguns cursos, até pensando em inteligência, não, porque eu já recebi tanta crítica de que eu sou muito impulsiva, muito grosseira, assim, para falar e tudo mais. E aí, às vezes eu me sinto sozinha, aí comecei a me culpar por isso, sabe, assim, me enxergar com esses defeitos de fato. E, assim, no final das contas, apesar de ser muito... Eu acho que a palavra é meio agressiva demais falar que eu sou, né, grosseira, mas, na verdade, no final das contas, eu acabo sendo... Meu coração... Eu até brinquei outro dia, numa loja que eu vou muito aqui e tal, que é até a loja que a Michelle trabalha atualmente, que foi ela que me indicou você, né? Eu até brinquei com ela, falei assim, gente, quando eu morrer, no meu caixão vai estar escrito assim, ela era brava, mas tinha um coração bom, porque assim, eu me preocupo de fato com todo mundo, assim, na verdade, eu acho que na verdade, assim, eu sou muito sincera com meus sentimentos, sabe? Então, assim, se eu acho que eu estou errada, eu de fato assumo aquilo. E eu não tenho, tipo assim, problema de apontar para o outro que ele está errado também. Eu sou muito honesta naquilo ali. E às vezes a pessoa não quer escutar a verdade. Eu não sei ser política, sabe? Eu acho que meu problema é esse. E assim, em muitos ambientes você precisa ser mais política do que sincera, às vezes. verdade. E essa foi minha dificuldade, e até hoje no campo profissional, eu acredito. Eu sou muito honesta com as coisas, eu assumo quando eu estou errada, eu falo. Então, assim, uma das coisas que minha mãe falou, você não tinha que ter falado no trabalho que você estava com síndrome do pânico. Falar que você está fazendo o tratamento, porque depois que eu falei isso, piorou a minha situação lá dentro, sabe? Só que eu achava que aquilo tinha que ser falado. Eu estou com esse problema, sabe? Eu não tinha que rodear, inventar que eu estava com um problema no estômago, porque esse problema não era aceito lá dentro, sabe? Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então, assim, eu tô com essas dificuldades, essas inconsistências assim na mente. Assim, eu sou assim, mas eu tenho que trabalhar para poder me projetar melhor num ambiente onde isso não pode ser assim, né? Porque as pessoas têm visões diferentes e tudo mais. E aí tem me sentido assim, muito depreciada nesse sentido, sabe? Que foi as perguntas que eu te fiz. Por que que eu não consigo? Que aí eu sempre acho que os outros têm mais do que o outro é mais elogiado que o outro ganha mérito e eu não ganho, que as coisas boas acontecem para os outros e não acontecem para mim, sabe? E aí, enfim, é assim, é esse o ponto principal. Eu estou um pouco num momento de muita interrogação na minha cabeça, assim.
Não é de várias perguntas, mas assim, é justamente de por onde seguir, qual o caminho priorizar, sabe? E aí, Sim. tipo assim, essa era a pergunta maior, assim, que eu ia fazer. O que as cartas iam me dizer, assim, por onde começar, sabe? Onde está mais bloqueado? É de fato o meu campo profissional, que eram as perguntas que eu te fiz para chegar nesse ponto, sabe? Assim, tem indícios de alguma coisa que esteja com alguma carga negativa? Tem algum campo que está me puxando para trás porque eu tenho que olhar para ele primeiro, sabe? Era, é bem nesse sentido, assim. Ver se tem algum campo específico te puxando para trás. Nossa, está caindo um chuvão aqui agora. Ai, eu tô doida que essa chuva caia aqui. Não, Ainda não chegou, não. mas falou que vai chover isolado, né? Então vai chover em alguns bairros e outros não, porque aqui agora caiu um chuvão. Forte. Começou a chover de tarde em alguns bairros daqui da minha janela, dava para ver onde estava chovendo. Aqui está só ventando, dando uns picos de energia. Daqui a pouco chega a chuva. Aqui está chovendo bastante agora. Aí estava muito quente, né? Tava. E hoje fez muito calor, né? Estava abafado, parecia que tinha um maçarico ligado na gente. Sim. Ah, Ó, aqui vem falando que você carrega muitos traumas. Muita coisa conectada, não só dessa vida. Tem muita coisa que você está carregando. O baralho não vem muito claro, falando detalhadamente o que que é. Mas o lado bom do baralho, né? Essa tiragem, ela vem mostrando que você já pegou a chave da mudança. Você já percebeu o que precisa ser feito. E que agora é caminhar, porque a sementinha já foi plantada e a árvore está pronta para nascer. Então vamos regar. Vamos regar essa árvore. E aí saiu, né? A carta das nuvens, a chave, a carta da árvore, seguida da carta dos lírios, trazendo essa beleza, essa vitalidade, essa coisa que não é tão comum de se ver por aí. E, seguido disso, vem a carta do homem, representando uma figura masculina. Aqui pode ser, aqui me remete mais ao seu pai do que ao seu marido, nessa é. carta. E vem com um chicote, com a carta da cobrança. Então, acredito que esses traumas todos estejam sempre conectados, né, ao homem e à cobrança vinda a partir disso. E aí, existem diversas formas dessa cobrança vir a partir do homem. Tipo, né, no sistema patriarcado, que a mulher tem que ser submissa ao homem, tem que fazer tudo pelo homem, não sei o quê, tira a roupa, tira o sapato, ajuda a vestir roupa, coloca comida. Tudo isso desde antigamente, mas também pode vir a cobrança de ser a filha perfeita. E aí essa cobrança não é nem dele, essa cobrança é mais sua do que dele. Mas tem essa carga aqui. Aqui a gente falou, né, que você já pegou a chave, que já plantou a semente, está pronta para nascer, e que os caminhos estão abertos. A carta dos caminhos, olha, mostra bem assim, a decisão é sua. Entendi. É você que escolhe. E olha como ela vem com a carta, com a cruz aqui, ó, Aham, conexão com a espiritualidade, tá vendo aqui em cima? aham. E foi uma das coisas que eu mais te falei, conexão com a espiritualidade. O caminho Sim. está aberto para você. E esse caminho, ele é próspero. Ó, a carta da casa, que traz segurança, traz firmeza, traz abrigo. Então, o caminho que você escolher agora vai te trazer essa sensação de aconchego, de casa, de lar. E aí vem a carta das montanhas falando: o caminho pode parecer não ser fácil, mas que, de novo, lá do topo da montanha é a melhor vista. Então, bora caminhar. Agora, caminho é longo. O caminho é longo,
vai ter pedras no caminho, mas a gente tira as pedras, senta nela para descansar e segue. Exato, exato. Senão, a gente se para. E aqui a Carta das Montanhas vai falando justamente isso, não se parar, né? Por mais que seja difícil, não deixar a procrastinação chegar. Uhum. Aí, em linhas gerais, eram essas minhas dúvidas, Gabriela. É, Certo. eu estava me sentindo realmente muito presa assim, nesses pensamentos, sabe? Eu acho que pode me ajudar essas palavras até de incentivo das cartas, né? Sim, é o que eu te falei, eu trabalho mais na linha terapêutica, né? Como eu já trabalho com outras ferramentas, o baralho ele veio complementando as minhas Aham, possibilidades. aham, Mas, mesmo que quando o jogo sai com esse puxão de orelha, eu sempre puxo para falar de uma forma mais terapêutica, para não te colocar um iceberg na cabeça, né? A gente não aham. precisa disso. E aí, vamos dar o próximo passo. Eu estou aqui para contribuir com você. Trabalho com as barras de axis, trabalho com o baralho, trabalho com o processo corporal, com atendimento online também, né, nessa conversa terapêutica. Então, a gente tem infinitas possibilidades e eu estou aqui à disposição para servir você. Não, ótimo. Eu vou ver com você sobre como é que chama? Barra de Access, né? Você Isso. falou. A gente, primeiro, acho que desconectar esses pontos, né, da minha cabeça, igual você disse, né, do meu coração também, enfim, que me puxam os pensamentos negativos. Eu vou conversando com você aí pelo WhatsApp para a gente ver questão de valor e de horário. Eu trabalho home office. É, eu que sou muito ligada no 220 também, assim, na hora que eu falei com você daqui 5 minutos, eu estava engolindo, porque eu estava no computador até agora mesmo, e vou voltar para o computador aqui, sabe? Porque eu não consegui terminar minhas coisas ainda hoje, não. Aham. E aí eu estou fazendo as coisas, vou ali, faço outra coisa, assim, pelo menos com todas as dificuldades, tem uma coisa que eu não que assim que eu posso até me orgulhar de dizer é que eu ainda não consegui ser paralisada por nada, não, sabe? Mesmo quando as coisas estavam mais difíceis, eu continuei seguindo. Assim, eu posso ficar triste, tal, eu vou triste, eu vou capenga, mas eu vou, sabe? Isso aí, não. Eu tenho uma energia muito alta, assim, é até engraçado. Hoje, esses dias, minha filha até falou comigo, mãe, você nem parece que você tem hipotiroidismo, porque eu tomo remédio para hipo, mas Uhum. esses sintomas de cansaço, de perna cansada, eu ainda não senti, não, sabe? Porque não dá tempo. Não dá tempo de adoecer, de sentir as coisas. Então, assim, eu vejo com você essas questões. Aquele dia até desmarquei com você, porque, de fato, meu pai foi hospitalizado. Ele Sim. está hospitalizado, ele está lá no Rio de Janeiro. Mas naquele dia, meu pai mora no Uruguai. E ele passou mal lá. E a gente estava tentando arrumar um CTI aéreo para ele, para vir. Aí eu fiquei preocupada de estar conversando com você e precisar de dar alguma coisa. Nem era Sim. assim, eu tinha um compromisso específico na hora, não, mas eu estava com a minha mãe resolvendo essas questões do. Porque ele estava sozinho lá, né? Ele trabalha lá, ele fica 15 dias lá, 15 dias aqui. Aí, até aproveitando também, e mais uma vez, eu acho que isso é meu, eu peço desculpa por aquele dia, tá, Gabriela? Que é ruim desmarcar as coisas em cima da hora, mas eu converso com você pelo WhatsApp e a gente combina para a gente iniciar algum trabalho, que eu acho que ajuda, quando a gente fala, né, e conversa, a clarear as ideias também, né? Porque às vezes eu fico muito intertida nos meus pensamentos, eu até tenho alguns momentos, assim, de solitude, né, vamos dizer assim, né? Nem de solidão, assim, que eu saio para caminhar com o cachorro todo dia, e eu fico pensando e remoendo algumas coisas e retratando internamente. Mas é diferente quando a gente conversa e a pessoa traz outras perspectivas para a gente, né? Sim. E a gente vai tratando isso juntos. Combinado, fico aqui à disposição, qualquer coisa. Essa gravação, eu te disponibilizo ela amanhã, para que você possa assisti-la novamente. E caso você, né, tenha alguma dúvida sobre as perguntas que foram feitas depois que você assistir, pode me perguntar aqui, pode mandar, e a gente vai clareando tudo juntas. E estou aqui à disposição para a gente dar o próximo passo, viu? Tá bom, Gabriela, eu te agradeço, viu? Obrigada a você.
Boa noite, bom Boa trabalho, né, noite. já que você vai trabalhar. Vou fazer minhas apresentações aqui, só amanhã eu não dou conta de terminar. Então, tá bom. Vou te Obrigada. mandar o Instagram que eu te falei do Jonas. Tá, me manda sim. E aí eu vou olhar também isso. Combinado. Um Beijinho, bom abraço, descanso, boa beijinho noite. para você também. Tchau, tchau. Tá bom.